Esse é o gatinho Nino. Ele veio para atendimento há 2 dias atrás. A tutora encontrou ele na casa dela, então não era um paciente dela mesmo, né? E aí ele chegou com uma secreção purulenta nos olhos e muito arredio. Então o Jerry chegou para mim ontem, né, para consulta. Ele é um maltês, ele já é um senhorzinho de idade e na verdade é um paciente antigo. A gente já acompanha ele há um bom tempo, né? Ele já teve problemas de pele e outras alterações. Bom, meu dia foi bem apreensivo, né? Meu cachorro estava fazendo a cirurgia e eu fiquei o dia inteiro olhando o celular para ver se recebia uma mensagem do pessoal. Meu nome é Mariana Suissato, eu sou médica veterinária, minha especialização é em anestesiologia veterinária. Atualmente eu trabalho com a clínica, né? E faço também parte do programa do PVPet. O que me fez me tornar veterinária realmente é o amor aos animais, né? E a realização de um sonho de criança. Então, desde pequenininha sempre gostei de bichos, era curiosa, queria entender mais e fui buscar isso para a parte profissional, né? Mas o que eu acho que me encanta na veterinária é sempre aprender um pouquinho mais, ter esses desafios do dia a dia e que a gente está sempre transformando para fazer bem a eles, né? Todo animal é único, então independente de ser um paciente ou não, para nós é olhar para aquele bichinho como alguém que transmite amor. Então esse animal a gente tem, para nós é uma gratidão, é devolver aquilo que a gente recebe na verdade deles, né? E a gente recebe muito carinho, então cuidar deles é uma forma de retribuir todo esse amor. O Thor chegou hoje aqui pra gente, ele vai fazer o procedimento de orquiectomia, que é a castração, e é um procedimento bem simples, né? A gente faz muito na rotina, ele é bem seguro, não tem muitas complicações. Por ser um paciente um pouquinho maior, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer a ligadura, para poder tirar o pedículo. O Plex Pampiniforme tem que ser sempre muito bem ligado. Eu gosto de fechar as túnicas albuginas para não ter um problema de alguma eventração no futuro. Então, é um pós-operatório que o tutor leva ele para casa no mesmo dia. E é muito simples, é só fazer um gelinho ali local, o paciente não sente dor, a gente já faz toda a analgesia aqui no próprio hospital. E esse paciente, ele, por apresentar alguns sinais de possível displasia coxofemoral, logo depois do procedimento cirúrgico ele vai ser encaminhado para fazer uma radiografia de pelve, onde a gente vai ver bem a articulação para tentar entender o que esse paciente está tendo, se ele já tem essa displasia, que tem muita predisposição genética também por ser um labrador, e a partir disso vamos ver o planejamento futuro dele, como é que a gente vai agir em relação à doença. A castração ela tem que ser muito bem pensada. Hoje em dia a gente não pensa mais na castração para uma população de animais. Por exemplo, todos os animais têm que ser castrados com tal idade. Não, ela é variável de acordo com cada animal, tá? Por exemplo, o Thor, ele é um paciente que tem os ossos muito grandes. Esses ossos eles crescem muito rápido. Então, se a gente castrar muito cedo, ele vai ter menor liberação de testosterona e assim ele não vai conseguir acompanhar o crescimento muscular junto com o crescimento ósseo. Com isso, ele pode vir a ter algum problema articular no futuro. Agora, a castração em si, num cachorro macho grande, ela traz muitos benefícios em relação a
perspectiva de vida. Então, o animal castrado, ele tende a viver mais. Ele tende a ter menos problemas na próstata, hiperplasia prostática, por exemplo, cistos prostáticos. Então, essa liberação de hormônio ali para a próstata, ela diminui muito com a castração. Então, a gente tem muito menos problema no futuro em relação a isso. Esse é o gatinho Nino. Ele veio para atendimento há 2 dias atrás. A tutora encontrou ele na casa dela, então não era um paciente dela mesmo, né? E aí ele chegou com uma secreção purulenta nos olhos e muito arredio. Então a tutora não tinha acesso a ele. Ele passou 20 dias em volta da casa, se alimentando do que a tutora conseguia, e aí ela finalmente conseguiu trazer para o atendimento. No dia do atendimento ele estava medrosinho, mas estava bem permissivo, a gente conseguiu fazer tudo o que precisava, e logo de cara, quando a gente abriu a boquinha dele, a gente descobriu que ele tinha uma fenda palatina. A fenda palatina, então, é uma abertura anômala do céu da boca, permitindo, então, uma comunicação, que não deveria acontecer, com o narizinho. Então ele tinha secreção nasal purulenta, produzia bastante pus de coloração amarelada, um hálito bem ruim, né? Então ele tinha muita infecção e inflamação naquela região. A gente deixou ele internado para estabilizar, coletar todos os exames, e ontem a gente fez o procedimento de correção da fenda palatina, que é a sutura daquela região. Além disso, ele tinha um olho, parecia que já tinha sido nucleado, né, retirado por algum outro motivo que a gente desconhece, por ser um paciente que não tem histórico, e o Dr. Ronaldo também refez aquela cirurgia para deixar sem aquelas estruturas que estavam produzindo ainda secreção. Tá? Então ele passou pelo procedimento, correu tudo muito bem, mas no pós-operatório imediato ele não conseguia respirar. Por quê? Porque quando a gente faz a cirurgia, produz muito sangue e aquilo foi inflamando e fechando a respiração dele. Então a gente precisou fazer gelo, fazer lavagem nasal, retirar os coágulos, e agora ele está fazendo nebulização para poder ajudar. A gente faz lavagens seriadas, tá com medicação de analgesia, controle de vômito também, porque o gosto do sangue dá um cheirinho, né, ruim, então ele não está conseguindo se alimentar. Como é uma alteração na cavidade oral, então isso dificulta ele a se alimentar. A gente já vai passar uma sonda esofágica, que é um tubo alimentar, onde o alimento vai direto pelo esôfago, próximo ao estômago. Então a gente vai garantir assim que ele não piore, que isso não seja uma doença que agrave mais ainda o estado dele, para ele poder se recuperar o quanto antes. Então a gente vai fazer a passagem da sonda esofágica mais tarde. Então, o Nino, ele passou por 2 cirurgias ontem. Uma das cirurgias foi bem no céu da boca, né? É uma fenda palatina. E ela tem contaminação com o nariz, com a narina dele. Então a gente fechou essa fendazinha para acabar com essa contaminação e com a secreção pelo nariz, tá? E a outra foi no olhinho direito. Ele passou por uma cirurgia com algum colega, não se sabe quando, algum tempo atrás, e saía uma pequena secreção nessa região. Aí quando eu abri, tinham alguns pontos de sutura, e esses fios de sutura estavam causando uma rejeição ali. Então eu retirei esses fios de sutura e foi feita uma nova cirurgia de pele. Então ele ficou bem, ele reagiu super bem, ele ainda não se alimentou, então está em observação com ele, podendo ter necessidade de colocação de uma sonda. Essa sonda vai auxiliar bastante na alimentação dele. Então até amanhã, se ele não se alimentar, a gente vai ter que colocar essa sonda.
Mas do restante ele tá perfeito, assim, ele se recuperou muito bem das 2 cirurgias. Então, o Jerry chegou para mim ontem, né, para consulta. Ele é um maltês, ele já é um senhorzinho de idade e, na verdade, é um paciente antigo. A gente já acompanha ele há um bom tempo, né? Ele já teve problemas de pele e outras alterações. Mas ontem ele veio por conta de uma alteração oftálmica. Então, ele estava com hiperemia, estava bem inflamadinha a córnea, ele estava bem incomodado. Então, por exemplo, eles acabam piscando muito quando tem alteração oftálmica. Parou de comer, estava mais prostradinho, e esses são os sinais de que para o tutor tem alguma alteração, né? Então, quando ele chegou para mim, no primeiro momento, avaliei o olho, mas pensei também numa alteração sistêmica. E aí a gente fez todos os parâmetros, verificou se estava com febre ou não, auscultação cardíaca, pulmonar. Não houve alterações nesses parâmetros, e então ele foi encaminhado para o oftalmologista, para o Dr. Ronaldo fazer a avaliação oftálmica. Eu trouxe o Jerry porque ele começou a apresentar uma apatia muito grande em casa, que não é normal, né? A gente já tá com ele aí, 13 anos ele já tem, então a gente acaba conhecendo o jeito dele. E minha esposa chegou, falou, olha, não tá legal, ele tá muito apático. Eu subi em casa e a gente viu que como não tava legal, ele tava com o olho muito vermelho, muito lacrimejando. Então a gente esperou só o período da manhã e falamos, já vamos levar porque não tá normal, tem alguma coisa que não tá legal. E aí a gente resolveu, aí eu aproveitei, como ela tá grávida, ela não pode estar tanto acessando assim o hospital, então eu aproveitei e vim trazer ele aí pra ver qual que era o diagnóstico. O Jerry foi consultado ontem pela doutora Mariana e foi constatado que ele tinha uma úlcera até que um pouco profunda, né, na região da córnea. E a partir daí a gente tem que tentar descobrir a causa dessa úlcera. Só que ele estava com muita dor, a gente não pode deixar ele com dor, e essa úlcera, se a gente não fizer uma proteção na região, o que vai acontecer? Ela só vai aumentar. Então nós fizemos o quê? A gente optou por colocar uma lente de contato. Então a gente fez um desbridamento na região, que é o quê? É uma limpeza do tecido que já fica comprometido, porque a córnea, a primeira parte da córnea é o epitélio e tem um comprometimento disso. Então a gente tira essa parte que está comprometida, coloca uma lente de contato e ele vai ter muito mais conforto, porque a hora que ele fecha as pálpebras é como se fosse um tampão. Então isso não vai mais ter dor no local, né? Então é isso que a gente fez como proteção, e junto disso o tratamento com os colírios. A gente optou por fazer tratamento sistêmico também, porque a região está toda inflamada ao redor do olho. Então eu acredito que daqui para frente a gente vai conseguir bons resultados em relação a esse procedimento feito no Jerry. Tem 2 cuidados especiais com essa criança. A lente, então a gente consegue monitorizar, né, se essa lente está no local, se está tudo certinho. A utilização do cone, de forma constante aí também, porque em casa, às vezes habitualmente a gente vai querer tirar o cone para ele poder comer, então aqui a gente consegue ter esse controle um pouquinho maior, até pela rotatividade da enfermagem, tá sempre olhando. E a gente consegue colocar o colírio a cada 2 horas.
Então isso fica no nosso mapa da internação, que todo mundo tem acesso, né? Nós, os enfermeiros, nós, médicos veterinários, os enfermeiros, para poder colocar esse colírio a cada 2 horas, manter essa lente, lubrificar e manter esse olhinho viável aí por mais tempo. Esse paciente de hoje, o Thor, ele é um labrador, ele fez o procedimento de orquiectomia, que é a castração. O que a gente poderia encontrar de um pouquinho mais de complexidade nesse caso seriam os vasos sanguíneos do testículo dele, que dependendo do paciente a gente encontra um pouco maiores um do outro e pode ter um pouquinho de sangramento. Nesse caso não teve sangramento nenhum, foi um procedimento bem limpinho que a gente fez com toda a antisepsia possível e para garantir que o pós-operatório vai ser adequado. Não tivemos nenhum problema com hemorragia. Por ser um paciente grande, a gente fecha as túnicas vaginais para não ter nenhum probleminha depois de pós-operatório. Depois a gente faz os pontinhos de pele. Então ele já saiu daqui andando, então foi um procedimento que não causa nenhuma dor ao paciente, com analgesia adequada. Os tutores podem ficar muito tranquilos, buscar o paciente aqui para levar para casa. Não vai ter nenhuma complicação, a gente garantiu aqui que estava tudo certinho durante o procedimento. Agora os cuidados em casa é mais uma questão de repouso, uma questão de deixar o paciente num ambiente tranquilo, num ambiente limpo, aconchegante para ele. Se inchar um pouquinho, bota um pouquinho de gelo, mas normalmente não acontece. Bom, meu dia foi bem apreensivo, né? Meu cachorro estava fazendo a cirurgia e eu fiquei o dia inteiro olhando o celular para ver se recebia uma mensagem do pessoal que falou, cara, se tivesse qualquer coisa a gente já enviaria no celular, então eu ficava o tempo todo olhando para ver se recebia alguma informação e eles foram super atenciosos comigo, me mandaram, assim que terminou a cirurgia, eles me enviaram que estava tudo ok, como tinha ocorrido e que o meu cachorro estava bem já. Então o Thor ele veio aqui hoje para passar por uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico de orquiectomia. Apesar de a gente ter todos os exames, tudo em dia, estava tudo em ordem com o Thorzinho, não adianta que o tutor sempre vai ficar ansioso com seu filho aqui passando por uma anestesia, né? Então logo após a cirurgia ele vai para a internação, onde ele fica comigo. A gente vai mensurando os principais parâmetros durante a recuperação anestésica, a frequência cardíaca, a pressão, a gente faz toda essa monitoração. E assim que ele está acordado e apto para alta, a gente liga para o tutor e ele vem aqui para buscar o seu filho, né? Aí acaba toda a ansiedade quando ele vê abanando o rabo, já vai andando super bem para casa. E ainda tem mais 2 retornos que ele passa aqui com a gente para reavaliação. Onde a gente vai ver a cicatriz cirúrgica, fazer as medicações e ver se está tudo bem e em bom andamento com o pós-cirúrgico do Thor. Tô bem ansioso para levar ele embora para casa, né? Para cuidar bem dele e dar todo o carinho e suporte que ele vai precisar nesse pós-cirurgia. E já tá tudo pronto lá em casa, né? Caminha, coberta, tá tudo pronto para receber ele e tratar da melhor forma possível. A gente acabou de colocar agora a sonda esofágica no gatinho, no Nino, tá? Por que a gente coloca essa sonda? Porque o animal não estava se alimentando durante o internamento.
Então essa sonda vai servir para passar toda a comida pastosa para poder manter um suporte nutricional para ele. Essa não alimentação dele veio logo depois do pós-operatório, porque foi um procedimento muito delicado, feito no palato, que é o céu da boca, né? Pela presença de uma fenda palatina. Então ele apresentava essa fenda palatina e precisou fazer o procedimento para juntar a fenda e acabar com esse buraquinho no céu da boca. Então com isso, ele sente um pouco de incômodo logo no pós-operatório e não estava querendo comer muito bem. Então para isso que a gente passou a sonda. Agora a gente consegue colocar a comidinha direto do meio externo para ele sem precisar passar pela boca. Então é um tubinho, né, a sonda, que sai aqui pela lateral do esôfago e a gente consegue injetar a comida direto aqui. E ele deglute, ele sente que está comendo. Então faz muito bem para o paciente manter um suporte nutricional, principalmente no pós-operatório. Então a gente passou a sonda e agora a gente já espera que ele volte a se alimentar sozinho, conforme a gente for dando conforto para ele. Então a gente vai fazer todo o tratamento medicamentoso e alimentar junto. A gente inicia a alimentação gradativa, porque mesmo ele ficou, né, um pouco de tempo de jejum, a gente não pode fazer o cálculo de uma vez, não pode alimentar ele de uma vez, mas a gente vai começar ele gradual, sempre apresentando o alimento para ele. Assim que ele se interessar e tiver constância na alimentação, a gente pensa em tirar a sonda. A sonda é bom pra gente, é um artifício muito usado na clínica, porque ela pode ficar por tempo, assim, meses até, se precisar. Então, assim, eu espero uma evolução rápida de dias. Então, nem que ele fique até a gente retirar esses pontos, a gente já tá ganhando muito tempo com ele. Então, ele vai continuar sem dor, se alimentando, desenvolvendo muito bem. E aí, talvez, quando a gente tirar o ponto, a gente já volta, já tira a sonda e ele vai ter uma vida normal. O Jerry hoje retornou, né, no terceiro dia de tratamento, né, do olhinho dele. Então o olho está evoluindo bem, melhorou bastante em relação ao que estava, né? E essas notícias vão deixar assim a Karen assim muito feliz, tenho certeza. É claro que o tratamento ainda vai continuar, né? Os colírios continuam e na semana que vem ele retorna pra gente dar alta pro olhinho dele. Só boas notícias. Cheguei aqui com o coração ainda com tremor, né, de medo de uma notícia, de falar assim pra mim, poxa, não tá dando certo, e não, foi totalmente diferente. Graças ao Dr. Ronaldo, graças à equipe aqui dele, que me passou hoje uma prescrição pra gente fazer desde ontem, né, e o dia todo, que foi os colírios, e hoje a gente já teve uma notícia boa. Já tá aparecendo uns vasinhos de sangue, que significa que é a restauração do olho dele. Assim, falando mais ou menos porque eu não entendo muito, mas só dele falar que é notícia boa, que é coisa boa, que tá dando certo, eu já acredito e fico com o coração em paz. Ele tá com atenção assim 100%, né? A gente se dedica a ele 100% para que a notícia venha completa, né? Que eu chegue aqui, semana que vem o doutor fala, não, deu tudo certo, esse meninão aí tem mais um tempão aí pela frente, e essa situação aí que passou. É isso que eu penso. Eles chegaram um pouquinho antes do meu casamento. É história de amor entre eu e meu marido e entre a chegada dos meus filhos ao coração. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana, médica veterinária. Estou fazendo esse vídeo para contar para vocês que o Jerry está ótimo, que ele está seguindo todas as recomendações como prescrito, fazendo uso do colírio e que ele está aqui, ó, no retorno, super bem.
e a gente está muito feliz com o resultado do tratamento dele. Pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Thor, ele super se recuperou bem. Queria agradecer a toda a equipe aí. Obrigado, abraço. Bom, a Vitória é uma pincher, né, de 1 aninho. A tutora percebeu que durante esse tempo, esses últimos meses, ela vinha mordiscando, né, o rabinho. Ela trouxe aqui pra gente hoje, porque hoje pela manhã a Vitória acabou lesionando, né, bastante o rabinho, chegou a sangrar. E aí ela trouxe a Vitória pra cá pra gente poder examinar e avaliar o que estava acontecendo.